Kainan Santos aqui para falar mais um monte de merda para vocês. Deixar bem claro, o canal é meu, eu falo a merda que eu quiser, tá? Mas vamos lá. Ó, eu tenho que ter muita paciência para falar o óbvio, né? Porque eu não consigo entender. Anistia, vamos falar da anistia. Cara, isso aqui é algo que ninguém falou, tá? É algo disruptivo que eu vou falar agora. Vamos por pontos, tá? Vamos por pontos. Primeiro ponto. Você vê aí essa farandulagem toda, nem sei se existe esse termo, toda essa palhaçada. Eu, sinceramente, não consigo entender qual é o objetivo prático de tentar fazer esses protestos todos. Ai, porque... Eu acho um desperdício de dinheiro público, eu acho um desperdício de tempo, eu acho uma coisa assim, idiota. Por quê? Né? Amanhã vai estar tudo do mesmo jeito, tá? Vai estar tudo, não vai mudar nada. E outra, o pior de tudo, né? Essa classe intelectual aí do Brasil, esses Caetano, o Chico Buarque, essa galera toda, a única contribuição que eles fizeram, assim, eu costumo dizer que são heróis que vivem da glória do passado, entendeu? Porque contribuíram muito pouco no passado com alguma coisa e hoje não servem para nada, sabe? Esses caras não fazem nada pelo país, verdadeiramente, só projetos elitistas meia boca, não ajudam a comunidade, não ajudam o proletariado, não ajudam o pobre, não faz nada de efetivo pelo Brasil. Nem vivem no Brasil, só sabem explorar o povo ou as glórias do passado, não tem nenhum contribuimento assim real, né, hoje. Enfim, são um bando de falso, intelectual fraco, um bando de hipócrita e sugador de teta. É isso que esses caras são. Ponto e vírgula. E diga-se de passagem, só tem uma ou duas músicas boas, tá? E ainda tem esse detalhe, né? São artistas chatos e com meia dúzia de música boa, tá? Mas não vamos misturar. O brasileiro tem um vídeo meu. Isso é uma coisa que dói no coração, sabe? Eu não quero ser pejorativo, mas dói no coração a falta de capacidade intelectual, interpretativa, né? Aquela coisa do analfabetismo funcional é gigantesco no Brasil. Tu vê gente falando assim, ai não, os hipócritas agora estão defendendo a anistia, né? Meu Deus, mano, você tem noção que uma coisa é você ser preso por um projeto, né, empresarial, golpista ou qualquer coisa do gênero, uma ditadura, e outra coisa é você ser preso, porque você é o presidente, ou seja, você é a autoridade magma, na teoria, né? Porque na prática o presidente não é porra nenhuma nessa merda aqui. Mas você é autoridade pública, você ganha dinheiro, você está no exercício de uma função pública. Cometer um ato criminoso, você tem que ser preso, ponto e vírgula. E, se possível, com uma pena de morte, tá? Para não ficar dando despesa para o país depois, entendeu? Então prende, ou expulsa, ou tortura, ou mata, ou joga para fora. E olha que eu sou cristão e sou contra essas coisas. Mas nesse caso específico eu não vejo outra linha. Então veja bem, o cara me comete um ato, né, um ato assim, de incentivar, né, ou de até mesmo de organizar uma infantilidade que eu não consigo entender qual foi a ideia do golpe desses caras. Mano, bagulho. Tipo assim, os caras meio que projeto de golpe de jardim de infância, sabe? Tipo, vamos tomar Brasília. Que pra mim, uma coisa seria, de verdade, se eles entrassem lá em Brasília e dessem uma surra nos presidentes, ninguém ia comentar. Eu até bater palma. Mas os caras entraram lá, quebraram patrimônio público, que é pago pelo contribuinte, no caso eu e você, né? Só deram despesa pro país, só arranjaram problema, tá? E não fizeram nada de decente e não ia conseguir fazer. Que projeto insano foi esse, sabe? Uma coisa de... Aí você vê o nível de intelectualidade ou de mentalidade dessa galera, né? Vamos tomar Brasília. Caralho, mano, esse país aqui é dominado pelos poderes econômicos, não por estrutura físicas ou até mesmo de posicionamento, né? Não importa. O que manda no Brasil é o poder econômico, é o dinheiro. Nem sequer a tua autoridade tem tanta representatividade quanto a quantidade de poder que você tem. Então, o que manda no Brasil é o poder econômico, e ponto. Tá? Mas não vou nem entrar nessa discussão. Então, assim, os caras quebram, dá despesa pra nação, não fazem nada que presta, comete o crime, tem que ser preso. Acabou. Eu não sei, assim, eu falo muito disso, né, no meu vídeo. O brasileiro tem um problema seríssimo, isso é muito profundo, né?
uma questão cultural, educacional, existencial até, né? A gente tem o que chama de síndrome de cachorro vira-lata. Quem já ouviu falar? É o que a gente tem, síndrome de cachorro vira-lata, sabe? Há uma mentalidade, assim, com uma pequenez gigantesca. A gente pensa muito pequenininho como nação. A gente, sem querer, sabe, ser pejorativo, é um fato, é factual, né? Nós somos extremamente alienados, ignorantes, temos um pensamento pequeno muito grande, sabe? Temos uma baixa autoestima gigantesca, sabe? Pelo amor de Deus, a gente tem que, assim, se humilhar para pedir o mínimo. Isso mostra a nossa pequenez como nação. Sendo o país mais rico do mundo, tendo tudo para ser o melhor país do mundo. Não vou nem entrar nessa discussão. Vamos lá. Então, assim, uma coisa é você ter cometido um crime como uma autoridade política ou qualquer coisa. Outra coisa é você ter apanhado na ditadura, né? Não mistura os fatos. As pessoas querem alterar os fatos. Mas beleza, mas por mim, podia pegar todos eles, junto com Lula, Bolsonaro e todos esses caras ali, e dar uma surra em todo mundo. Eu seria o primeiro a dar. Né? Agora que eu sou contra a violência, mas eu daria. No mínimo, jogaria um balde de água em cima, alguma coisa, com ácido, né? Água ácido, enfim, né? Outra coisa, eu não consigo entender um país onde um cara cometeu um crime, ele é preso e ponto, e acabou. Aí no Brasil tem que ter toda essa manobra política, toda essa discussão pública, toda essa politicagem, porque acaba virando uma politicagem, todo esse comércio, porque vira tudo um comércio, né? A mídia ali, todo esse teatro, porque é um grande teatro, para fazer algo que é óbvio que é prender um presidente que cometeu um crime. Simples. E aí precisa fazer todo esse teatro, gastar todo esse dinheiro público. E outra coisa, eu não consigo entender, assim, em que fato, assim, vocês acham que isso tem alguma diferença, né? Eu não consigo entender que alegria é essa, como se fosse mudar alguma coisa no cotidiano, na continuidade do dia a dia. Vai mudar alguma coisa? Evidentemente. Não vai mudar nada. Tu prendeu um bandido de mais de 700. Todo o Senado, 80% do Senado Federal é tudo bandido, sabe? É tudo criminoso. E aí tu prendeu um, aí tem 700 ainda para prender. O presidente atual é outro bandido até maior ou igual. E a gente está comemorando porque a gente fez algo que seria normal. Prender o presidente, que cometeu um crime, né? E a gente comemorando isso como se fosse mudar alguma coisa na continuidade da vida, no cotidiano, sabe? Não vai mudar nada. O Brasil vai continuar a mesma coisa que está. Não vai mudar nada. E outra coisa, o cara pegou 400 anos, tá solto. O outro pegou 500 anos, sei lá, tá solto. E a gente sabe que não vai ficar preso. É a realidade. Infelizmente, esse país é assim. O cara que nem comete crime, milhares de pessoas são presas todos os anos, inocentemente, sabe? E estão presas. Um monte de gente comete crimes muito menores, né? E ficam presos, né? E os caras, aqui a verdade é que se você tem dinheiro, se você tem poder, você não fica preso. É pior, é tão revoltante a coisa, que o Bolsonaro vai ficar numa prisão domiciliar que tem uma qualidade de vida paga por mim e você muito melhor do que a maioria dos brasileiros que tem a tal liberdade, né? Que tem essa liberdades, né? Então, assim, esses caras em prisão domiciliar vão ter uma qualidade de vida melhor do que a maioria da população tem. Vão ter mais segurança do que a maioria da população tem, mais liberdade do que a maioria da população presos. E não vão ficar presos. Então eu não entendi qual é a comemoração de ter prendido um verme dentro de 700 vermes que a gente ainda tem para prender. Como se tivesse mudado alguma coisa. E pior, ver gente até que eu gostava, né? Tipo lá o Wagner Moura, a democracia... Não existe democracia no Brasil, existe democracia para quem tem dinheiro. A democracia no Brasil ela é econômica. Se você tem dinheiro, você tem, sim, algumas liberdades. Se você é pobre, você não tem democracia. Democracia é a maior farsa brasileira. Acho que só não perde por INSS, essas coisas aí. Né? Mas é uma farsa, não é um país democrático. Nunca foi e nunca vai ser. Sabe? É uma farsa a democracia nesse país. E aí tu vê gente defendendo isso. Tá? E pior, agora eu vou falar uma coisa que ninguém falou para fechar aqui. Nós, enquanto população, se a gente estivesse sendo enganado pelo Bolsonaro, por exemplo,
mas a gente tem culpabilidade. Sabe por quê? 20 anos no poder a gente não sabia quem é o merda que é. Então se a gente elege um bosta desse, e pior, ainda defende um merda desse, a gente tem culpa também. A gente tem culpa. Se um bosta desse é preso e um outro bosta igual o Lula tá no poder, e a gente merece, desculpa, eu sei que pode parecer injusto esse argumento, mas a gente merece, porque a gente tem culpa também. Porque foi a gente que elegeu um cara desse. Então se ele matou milhões, se ele cometeu algum crime, a gente também tem culpa como população, porque foi a gente que elegeu um bosta desse, tendo toda a capacidade de saber que ele era um bosta. Basta pegar o histórico dele. Mano, um cara que não serve nem pro exército, e olha que o exército pegou qualquer um. Cara, pelo amor de Deus, Lula tá no poder aí, um dos maiores bandidos da história desse país, e tá no poder. Sério. É sério. E aí vocês, prenderam o Bolsonaro. Como se fosse fazer alguma diferença prender o Bolsonaro. Como se ele fosse ficar preso. E como se nós não tivéssemos culpa de todos os crimes que temos, tá? Também. Culpa por tudo que ele fez, nós temos também culpa. Pelo menos indiretamente. Então, acho que a gente também tem que assumir essa responsabilidade. Agora, defender político, cara, eu não consigo entender um país que defende político. Político é nosso empregado na melhor das hipóteses, entendeu? O certo seria que, se fez merda, bota pra espanca, prende, perpétua, morte, alguma coisa assim. Porque tem que ser, porra. Pelo amor de Deus. Entendeu? E aí tu vê a nossa baixa autoestima e a nossa ignorância tão elevada que a gente defende esse bandido. Então, assim, fica difícil. Então, em relação a essa coisa da anistia, né, cara, o que vai mudar? Sinceramente, o que mudou? Amanhã faz 2 dias. E não faz diferença nenhuma. Então, assim, pelo amor de Deus, galera, beijo do magro. Eu vou repetir e vou declarar mais uma vez. A única coisa que a gente pode esperar da política é que ela continue a mesma merda que é, sabe? E se há alguma coisa que realmente vai mudar a nossa vida, não perca tempo com esse tipo de manobra, porque isso é só pão e circo, isso é só enganação, isso é só um teatro. É um teatro muito bem elaborado para te enganar e te tirar do foco, que é você mesmo, a tua própria vida. Tá? Cuida de você, vai se educar, vai se instruir, vai fazer alguma coisa para melhorar a tua vida individualmente e, se possível, coletivamente. Faça a tua parte, sabe? Como cidadão, como pessoa, como ser humano. Melhore a tua vida por você mesmo, mesmo com todos os impedimentos e travas sociais e econômicos. E corre, porque se você depender deles lá, é tudo teatro, é tudo farsa, é tudo caô. Sabe qual é? E o pior, assim, é detestável, é inaceitável que a gente veja a gente defendendo esses crápulas, todos que estão lá, todos. Enfim, beijo do mago e tamo junto.